Glória a Deus. Queridos, pega a sua Bíblia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Essa vai ser a terceira mensagem de uma série de mensagens sobre estar firmes. Isso é uma urgência, uma necessidade, um clamor que o Espírito de Deus colocou no meu coração para que eu pudesse transmitir para você. Eu não planejei uma série de mensagens, mas a cada semana o Espírito de Deus nos conduz o mesmo tema, para a mesma história, para a mesma situação. E quando o Espírito de Deus começa a bater numa mesma tecla, duas coisas são importantes aqui. A primeira delas é que o senso de urgência é grande. Segundo, nós podemos não estar praticando aquilo que estamos ouvindo. Eu quero entender que Deus tem uma urgência de construir um caráter firme na nossa vida. Eu tenho para mim que Deus está construindo cristãos firmados em algo tão sólido que nada, absolutamente nada, será capaz de fazer a sua fé desabar. Por isso, eu quero novamente ler com os irmãos texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero pregar a mensagem de hoje, ela tem o tema permanecendo firmes. A ideia não é ser apenas firme em um determinado momento da nossa vida. Talvez algumas pessoas não entenderam e por isso até pensam que estão fazendo aquilo que é correto, porque elas dizem assim: pastor, naquele dia, naquela hora, naquele momento eu fui firme, como se Deus esperasse que nós fôssemos firmes apenas em determinados momentos da nossa vida ou em determinados acontecimentos da nossa história. Só que não. Deus espera que dia após dia, situações atrás de situações, Ele encontre em nós um cristão firme e inabalável diante de qualquer adversidade da vida. Isso não traz para nós a ideia de que eu não posso sofrer. Isso não me dá a ideia de que eu não possa chorar. Não, a ideia não é essa. A ideia é que mesmo chorando eu permaneça. A ideia é de que mesmo sofrendo eu permaneça. Eu não sei se você se lembra, mas a grande tentativa do diabo foi tentar tirar Jesus da cruz durante o sofrimento. Você não precisa ser tão firme no teu propósito, desça da cruz. Mas Jesus, mesmo sofrendo, mesmo angustiado, Ele permaneceu firme no seu propósito. É por isso que eu quero pregar para você essa mensagem: permanecendo firme. Como permanecer firme nos dias de hoje? De que maneira, pastor, que eu devo proceder? Qual é o procedimento que um cristão firme adota na sua vida? Qual é o procedimento que eu preciso ter para ser o que o Espírito de Deus está dizendo há vários domingos ao meu ouvido? Eu quero dar para você. Primeira característica, Gênesis capítulo de número 39, verso de número 11. Gênesis 39.
Pastor, como é que eu faço para permanecer firme? Vamos lá, primeira característica. Gênesis 39, verso 11 e 12, está escrito assim, olha: sucedeu num certo dia, que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. Preste atenção. A primeira característica de alguém que quer permanecer firme no propósito de Deus é alguém que foge do pecado. Crente não negocia com o pecado. Crente não brinca com o pecado. Quando o crente visualiza o pecado, ele foge. O que nós acabamos de ler aqui é a passagem de José na casa de Potifar. José foi levado à casa de Potifar como escravo, e Deus o honrou ali, e José começou a prosperar dentro da sua função. José era bonito, José era belo. A mulher de Potifar colocou seus olhos em cima de José. Em um determinado momento, Potifar precisou fazer uma viagem, chamou a José e disse para José assim: querido, eu estou colocando sobre a sua vida toda a responsabilidade da minha casa. Tudo que existe aqui dentro está debaixo da sua autoridade, exceto a minha esposa. Todo cristão precisa aprender os limites da sua vida. O que Potifar estava falando para José é: você tem limite. O problema é que a maioria de nós não entendeu os limites da sua vida. Tem pessoa que o limite dela é não ficar sozinho com o computador ligado. Tem pessoa que o limite dela é não ficar com o celular na sua mão. Tem pessoa que o limite dela é não viajar sozinho. Potifar estava falando para José: tudo que está na minha casa está debaixo da sua responsabilidade, exceto a minha esposa. Querido, eu preciso olhar para mim e descobrir quais são os meus limites e não brincar com eles. Porque a gente às vezes tem horas e diz assim: não, pastor, eu estou orando. Não, pastor, eu estou jejuando. Eu estou lendo a Bíblia. Querido, todo crente tem um limite. Potifar vai embora, e a Bíblia diz que um dia desses que Potifar estava fora da casa, José vem, e a Bíblia faz questão de dizer: não havia nenhum outro homem na casa, ou seja, era apenas José e a esposa de Potifar. Naquele momento, a esposa de Potifar vem com todo o espírito de uma pombagira, vou dizer assim para você entender, e dá em cima do José. Só que o José, naquela hora, ele se posiciona como alguém firme em Deus. Sabe o que ele faz? ele toma uma posição. A mulher lhe agarra a roupa. Tanto é que quando ele foge, a roupa de José fica na mão dela. Ele pega e foge. Uma das coisas que tem feito os cristãos dos dias de hoje não permanecer firme é a sua falta de posição em relação ao pecado. O pecado hoje deixou de ser pecado para se tornar algo nada a ver. Não é nada a ver, não tem problema. Não, isso daí era coisa do passado, hoje não é mais. Isso aí era coisa da igreja. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Cuidado com aquilo que está do lado de fora,
e só você tem o domínio para permitir que ele entre. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Gênesis capítulo 4, versículo 7 narra o diálogo de Deus com Caim. Caim havia acabado de entregar uma oferta que não foi aceita por Deus. E aí o próprio Deus vem e intervém na vida de Caim para ensiná-lo acerca da forma correta de adoração. Mas no versículo 7, olha o que ele diz. Falhou. Eu pego aqui. Gênesis 4, 7. Está escrito assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizerdes bem, o pecado, bate no ombro do seu irmão e diga assim: o pecado sempre estará uma porta de distância. Essa é a maior distância que você pode manter o pecado longe de você, uma porta de distância. A porta significa você aí e eu do outro lado. Eu não posso me misturar, eu não posso compactuar com essas coisas. Deus está dizendo para Caim: o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Ah, pastor, sabe o que é? É que eu não consegui. Não, você foi fraco, porque deveria ter dominado o desejo, deveria ter dominado a vontade. A palavra de Deus desde o Caim foi: domine a sua vontade. Porque se você não dominar, o pecado está do lado de fora, e se você não dominar, ele entra para dentro. Tem muita gente vivenciando uma vida espiritual fraca, uma vida espiritual completamente, perdão da palavra, inútil, porque não consegue de maneira nenhuma vencer a vontade. Deus estava dizendo para Caim: você tem que dominar, você precisa vencer. Um crente firme é alguém que mantém a sua posição em relação ao desejo da carne. Querido, nós habitamos dentro de um corpo caído, cheio de vontade, inclinado para o mal. Se nós não tivermos domínio sobre ele, ele vai nos conduzir por veredas erradas a todo instante da nossa vida. O interessante é que muita gente vai descarregar essa conta no diabo. O diabo, preste atenção, o diabo não te faz pecar. O diabo só te apresenta o prato que você tinha vontade de comer. Não é o diabo que te faz pecar. O diabo apenas diz assim: era isso que você queria? Está aqui, pega, leva para você. E aí, por falta de domínio, sobre a vontade, nós estamos saindo do lugar onde Deus gostaria que nós estivéssemos. O que tirou Adão do lugar onde Deus o colocou foi o pecado. O que tem tirado crentes do seu lugar onde deveria permanecer é o pecado. Leia comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Abstendo-vos de toda espécie de mal. Em outras palavras, Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica: fuja da aparência do mal. Que é isso, pastor? É interessante, porque Paulo diz assim: olha, não espera o mal. Quando você perceber, quando aquilo aparentar que vai ser ruim, foge, vai embora, muda a rota, sai desse caminho, não passa por aí, muda o trajeto do trabalho, troca de ônibus, mas foge da aparência do mal. Se nós quisermos permanecer firmes no lugar onde Deus nos colocou, nós precisamos fugir do pecado.
Pecado você não enfrenta, pecado você foge. Você enfrenta problema, você enfrenta adversidades, mas pecado você foge. O dia Davi, preste atenção no que eu vou dizer, Davi foi o maior rei da história de Israel. Israel nunca cresceu geograficamente com outro rei, senão pela mão de Davi. Davi era o camarada que ia para a batalha, Deus era com ele, ele vencia exército, Davi batalhava e ganhava. Mas no dia que Davi ficou sozinho, o texto da Bíblia diz assim: no ano ou no tempo em que os reis saíam para as guerras, Davi ficou no palácio. Todo mundo está indo para a guerra, todo mundo está indo para a batalha, mas Davi decidiu: esse dia eu não vou. Ficou em casa. Enquanto todo mundo está na batalha, Davi está passeando pela varanda do seu palácio e encontra uma senhora tomando banho. E ele diz assim: quem é essa moça? Alguém chega para ele e diz assim: olha, essa mulher aí é Betseba. Ele disse: é? E da onde é? Ele disse assim: essa daí é a mulher de Urias, um dos melhores soldados que o Senhor tem pelejando pelo teu nome na guerra. Sabe o que Davi faz? Davi diz assim: traga ela para dentro do palácio. Veja, vitorioso, homem de batalha, cresceu em território como nenhum outro, mas porque não suportou a vontade da carne, caiu. Algumas pessoas chegam para a gente e dizem assim: não, pastor, mas é que eu tenho problema com masturbação, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com adultério. Não, você não tem problema, você é fraco. Pastor, mas como assim eu sou fraco? É por isso que a Bíblia diz sobre um dos frutos do Espírito: domínio próprio. Domínio próprio não é para a pessoa que é irada, não, isso não é domínio próprio. Domínio próprio é você dizer não quando a carne está dizendo sim. Domínio próprio é quando a carne está gritando peque, e você diz: não, isso não é do agrado de Deus. Porque Deus estava dizendo a Caim: você deve dominar o desejo que você está sentindo. Quer permanecer onde Deus te plantou? Fuja do pecado. Mas não é a aparência. Quando o negócio está começando a ficar ruim, vai embora. Puxa, eu estou num ambiente, eu comecei a ver que o ambiente deixou de ser um ambiente de bênção e começou a virar um ambiente de roda de escarnecedor, vai embora. Não fica até o final. Não paga para ver onde é que vai dar. Não, pastor, porque a gente estava trocando uma conversinha de WhatsApp e sem perceber acabou transformando nisso, pastor. Não foi sem perceber, não. Você percebeu, gostou, deu corda e olha no que deu. Diga a 3 pessoas: fuja do pecado. Pastor, mas é possível? É. Diga comigo: Davi viu uma mulher tomando banho e caiu. Aí vem o último Adão vem. Aí lá em João capítulo 4 ele encontra a mulher samaritana sozinha no poço. Assim, é agora, caiu, todo homem cai, essa é a situação. Homem e mulher sozinho cai. A primeira coisa que Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, cadê o seu marido?
cadê o marido? Ela disse: eu não tenho marido, porque talvez aquela mulher nunca recebeu uma pergunta como essa: como assim, cadê meu marido? Geralmente os homens que eu encontro não perguntam onde é que está o meu marido. Mas Jesus olhou para ela e disse assim: onde é que está seu marido? Jesus vence. Ah, pastor, mas Jesus era Deus. Não, Jesus era homem, cara. E ele venceu como homem para dizer: domine a vontade da carne. Segunda característica de alguém que permanece firme. Daniel capítulo de número 1, versículo de número 8. Quer permanecer firme? Fuja do pecado. Número 2, Daniel 1:8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Tem uma outra versão, Fé? Obrigado. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Segunda característica de alguém que permanece firme: decida no seu coração. Por muito tempo nós tivemos uma ideia errada sobre coração. Durante muito tempo nos ensinaram muita coisa errada sobre o coração. E aí nós temos a ideia de coração apenas o coraçãozinho, o órgão que bombeia o sangue. Não, o coração é muito mais profundo do que aquilo que a gente pensa. O homem como um ser tripartido. Que é isso, pastor? Corpo, alma e espírito. Ele tem duas junções na sua estrutura. Vou repetir: o homem tripartido, corpo, alma e espírito, ele possui duas ligações. A primeira ligação é entre o corpo físico e a alma. Isso é chamado de mente, intelecto, raciocínio. Está aqui, ó. Mas a segunda é da alma para o espírito. Essa é coração. Coração é algo muito mais profundo do que a mente. Por isso Jesus vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque não adianta amar aqui e não amar aqui. E aí nós temos uma ideia: Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as comidas do mundo. Quer ser alguém firme, quer ser alguém que permanece, tem que decidir no coração. Não é uma decisão rasa, é uma decisão do mais profundo do seu ser. É onde só Deus ministra. As situações da vida podem deturpar a sua mente, mas jamais pode alterar o seu coração. Os acontecimentos da vida minam o nosso entendimento, mas jamais alcançam o nosso coração. Decida no seu coração. Provérbios 4:23 diz: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. De onde procede as fontes da vida? As fontes da vida procedem do coração. Provérbios 23:26 está escrito assim: dai-me o teu coração. Sabe o que é decidir no coração? Sabe o que é tomar uma decisão no coração? É colocar o coração na mão de Deus, dizendo: Senhor, eu não me movo se o Senhor não falar, eu não falo se o Senhor não pedir, eu não ouço se o Senhor não quiser. Leia comigo Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus é o único que esquadrinha corações. Eu já disse aqui para vocês sobre o sim, sim e o não, não. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera que você faça algo apenas porque alguém disse para você fazer. É fazer de dentro para fora. O eco tem que vir de dentro. Aqui dentro disse sim, então aqui fora disse sim. Aqui dentro disse não, então aqui fora diz não. Terceira característica: permanecer firme. Terceira característica: Lucas 9:51. Lucas, Evangelho, capítulo 9, versículo 51. Está escrito assim, olha: e aconteceu que, quando completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Tem uma outra versão? Há uma outra versão que diz assim, que no rosto de Jesus estava estampado a direção que ele ia. Terceira característica de quem permanece firme: um firme propósito. Quando eu falo de firme propósito, eu coloquei esse texto exatamente por isso. Porque o texto diz que as pessoas olhavam para Jesus, olhavam para Ele, e no seu rosto estava estampado Jerusalém. É para lá que eu tenho que ir, é para lá que eu vou. O propósito não era apenas um desejo, o propósito estava encarnado na sua vida. Quem olhava para Ele sabia a direção que Ele está indo. A vida dele se tornou a bússola do seu destino. As pessoas passaram a olhar para Jesus nos últimos dias da sua vida e diziam: ele está indo para Jerusalém, olha o seu rosto. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: só de olhar para você, as pessoas precisam ver para onde você está indo. Diga: o seu semblante revela o seu destino. Moisés subia no monte, falava com Deus, descia do monte, o rosto resplandecia. Moisés tinha que cobrir o rosto, porque o rosto brilhava. Porque todo mundo sabia que quando o rosto brilhava, Moisés tinha acabado de falar com Deus. Só tinha um problema: quando Moisés se distanciava muito, o rosto ia apagando. Mas porque ele estava com o véu, ninguém percebia. Deixa eu dizer algo para você: nós não somos uma geração para andar de véu no rosto. As pessoas precisam olhar para nós e descobrir a intimidade que temos. Bate no ombro e diga: tem que estar no teu rosto. Pastor, como assim tem que estar no meu rosto? Querido, presta atenção, nós estamos aqui de passagem. O nosso semblante está mostrando Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém.
Não, você não quer ir para lá, mas eu vou dizer mesmo assim para você: existe um lugar preparado que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram. Existe um lugar que Deus está esperando para conduzir a sua noiva. Quem olhar para você tem que saber: Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, nós estamos indo para o céu. Eu não sei você, mas na nossa época de adolescente a gente só tinha vontade, mas não tinha dinheiro já. Shopping center era de a pé, terrível, meu. Ia pro shopping, mas tinha que ir de a pé, cara. Bravo demais. Ó, aqui, ó, e andando, mas aí vai pro Cajueiro, Cajueiro Sul. Vai ter uma coisa já, a gente ia a pé, mas ia todo feliz, nem via caminhada, porque tinha um firme propósito, estava decidido. É para lá que a gente vai. E tem uma coisa: não adianta acontecer nada. Firme propósito. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu inventei de sair com essa moça aqui. Se não foi a primeira, mas foi uma das primeiras. Vamos para o shopping, a gente foi para o shopping. Oh, glória, maravilha, glória a Deus, aleluia. Chegou lá, porque tinha horário, né? Tinha horário. E o pai dela tem que chegar no horário. Aí saímos do shopping, parei em frente ao shopping, tinha um Bauru especial, irmão. Não, mas pera, você já entendeu, mas pera, não acabou por aí. Se eu falei Bauru especial, você já sabe já. Tem pessoas que, nossa, meu Deus, Bauru especial. Mas calma. E eu perguntei assim para o motorista: esse ônibus passa na Castelo Branco? Ele disse: passa. Para cima do ônibus, pastor Alexandre. E aí ele deu toda aquela volta. A hora que ele parou na rodoviária, ele disse assim, ele virou para trás e falou: vocês têm que descer aqui. Eu disse: mas como descer? Que você falou que passava na... Não, ele passa na Castelo, mas essa é a última volta, eu paro aqui. Sem Uber. E se tiver, não tinha dinheiro. Irmão, a gente rachou da rodoviária aqui a pé. Só que o horário explodiu. Na época o irmão dela tinha um escortinho azul, e o escortinho aqui, ó. Falei: não, vai chegar lá, vai matar, vai dar B.O. esse negócio. Mas tinha um firme propósito: nós estamos indo. Deixa eu dizer para você uma coisa: sabe por que a gente não permanece firme no que a gente tem? Porque a gente não tem firme propósito. O que nos falta é alguém olhar para a gente e dizer assim: cara, no teu rosto revela o teu destino. As pessoas estavam olhando para Jesus e dizendo: ele sabe para onde vai. No rosto dele está escrito para onde ele está indo. Ele sabe para onde vai. Quarto e último. Na verdade não é o quarto e último, eu vou pular um. Quarto e último, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Coríntios capítulo 16, versículo 9. Está escrito assim, olha: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e a muitos
O quê? E há muitos. Por que é que nós não nos mantemos firmes? Porque a gente quer que uma porta se abra, mas a gente não quer ter inimigo. Eu vou dar uma palavra para você, você só levanta a mão e celebra se você entender, receber e quiser. Deus vai abrir uma porta grande e eficaz para você. Deixa eu dizer de novo para você: Deus vai abrir uma porta grande e eficaz. Só tem uma coisa: vai ter inimigo, mas Ele disse: eu sou contigo, a porta vai se abrir. Quarta e última característica de quem permanece firme: ele sabe que a porta vai se abrir. Ele sabe. Quem é firme sabe que pode ser aos 45 do segundo tempo, Deus vai abrir uma porta e ela não será pequena. Vou dizer para esse lado está mais pentecostal. Deus vai abrir uma porta e ela não será pequena. Leia. 1, 2, 3 e... De novo, você vai ler como uma palavra profética para a sua vida, e você vai receber isso como a maior revelação da sua semana. 1, 2, 3 e... Uma porta grande vai se abrir, vai sim. Agora, presta atenção numa coisa: quando Deus abre uma porta grande, os adversários que estão atrás dela é da mesma altura. Deus disse para o povo de Israel: eu vou colocar vocês numa terra boa. Quando o povo chegou lá tinha gigante. Por quê? Porque o inimigo que está lá dentro é do tamanho da porta que Deus quer te colocar lá. É por isso que, ou então fica orando por portinha pequena. Pastor, então já que é assim, eu não quero uma porta tão grande não. Fica com os pequenos. Aqueles que entenderam já estão dizendo: Senhor, cadê os Golias? Essa semana vai chegar os Golias, porque eu não quero porta pequena. Deus disse que a porta seria grande. Atrás de toda porta grande existe muitos inimigos. Não é um. Porque uma porta grande e eficaz. Ela não é só grande, ela é eficaz. Se me abriu, e há muitos adversários. Bate no ombro do seu irmão e diga para ele assim: só permanece quem sabe, quem tem convicção que Deus vai abrir uma porta e que atrás dela tem muitos inimigos. Levante a sua mão. Nos próximos dias, Deus te surpreenderá com portas abertas. Deus vai te surpreender. Preste atenção, pera. Deus vai te surpreender com portas abertas. Ela será grande, ela será eficaz. Os inimigos chegarão, mas quando eles chegarem, creia: Deus me trouxe até aqui para entregar a promessa diante dos meus inimigos. Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir uma porta. Só permaneça. Não mude. Permaneça. Não saia. Deus abrirá uma porta. Olha, esse aleluia eu gostei. Olha lá. Está aí, né, Samu? Deus abrirá uma porta.
Se coloque de pé no seu lugar, meu irmão.